Boa noite, meu amigo. Boa noite, Rogildo, tudo bem? Tudo bem? Boa Vá. noite a todos aí que está aí acompanhando aí nossa live aí. Deixa eu posicionar aqui. Você está ouvindo bem aí o áudio? Como é que tá? Ouvindo perfeitamente. Está perfeito. Show de bola. Josivan, para a gente não perder tempo, eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Eu sei que a sua vida é corrida, assim como a minha. Hoje foi um dia muito produtivo. Eu não vou nem usar esse termo corrido, mas eu vou usar o termo produtivo, porque nós Nós trabalhamos, produzimos, criamos, estamos aí na luta, trazendo conteúdo hoje para quem está assistindo aí, para quem já começou a entrar na live. Andriali, que foi meu aluno, boa noite, meu amigo. Deixa eu ver quem está mais aqui na live. Já tem uma galera aí na live. Daniel, Leninha, Menezes, Central das Carnes, Andriali. A todos, boa noite. Para não perder tempo, eu acredito que a melhor apresentação quem tem que fazer é você, meu irmão. Então me diga aí, quem é Josivan? Boa noite a todos aí. É um prazer para mim estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Um cara que tem, assim, eu tenho um respeito muito grande. É fora do comum, um grande professor, tá? Mas vou falar de mim, né? Um pouquinho de mim. Para quem não me conhece aí, sou o Josivan Pereira, sou filho de Ibirataia, já saí de Ibirataia tem aproximadamente uns 17 anos já vai fazer 17 anos que eu tô morando em São Paulo e cheguei aqui em São Paulo e fui trabalhar na área de vendas. Hoje, graças a Deus, graças ao estudo que eu venho estudando e venho buscando a melhorar cada dia, eu me tornei um dos melhores gerentes de vendas na área de colchões aqui em São Paulo. E o que eu puder agregar para todos vocês aí que trabalham na área de vendas nesse bate-papo vai ser um grande prazer para mim, porque o aprendizado a gente é constante, né? Todo dia a gente está aprendendo algo. Então, hoje, nesse papo, eu quero aprender também com o meu grande professor Rogildo. Então, Josivan, é uma honra para mim. Nós que nos conhecemos desde a infância, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que, principalmente que eu conheço, que conviveu comigo há muito tempo atrás, que hoje eu tenho 44 anos, você tem 40 anos. E assim, a gente tem uma trajetória, né? Eu já tenho 20 anos como professor, 20 anos nessa área da educação. Entrei no marketing agora, já tem um livro aqui que você estava cobrando, está aqui o livro, ó. Esse aqui é meu Sim. último livro que eu publiquei, Foque no Extraordinário, traz um pouco da minha história esse livro aqui e fala sobre essa trajetória que a gente tem, que muitas vezes as pessoas veem a gente chegando em um determinado nível, mas não tem noção do processo. E é justamente isso que eu quero trazer aqui nesse diálogo com você e já começar colocando você, emparedando você com algumas perguntas. Quando eu convidei você para fazer essa entrevista, eu, eu queria fazer fundamentado em um livro, que é esse livro aqui, para não ficar muito solto e instigar você também a depois ler esse livro aqui, que é um best-seller mundial, já vendeu mais de 30 milhões de exemplares esse livro. Você já deve ter ouvido falar em Napoleão Hill. Um dos primeiros livros que eu comprei, e, e que também é um best-seller, foi esse aqui, As 16 Leis do Sucesso, que é do mesmo autor. Mas como nós iremos falar de vendas hoje, o foco é vendas, até para ajudar as pessoas os comerciantes, as pessoas que têm aqui, que está engajado em vender um produto, um serviço ou a própria imagem,
Eu quero fazer as perguntas direcionadas mais à área de vendas, já que eu entendo também que você hoje é um especialista na área e que a gente possa contribuir através desse bate-papo com as pessoas que estão nos assistindo aí. O primeiro capítulo desse livro aqui é Desejo Ardente. E com base nisso, eu queria lhe perguntar o seguinte: qual é o seu maior objetivo como representante de vendas? O Rochildo, repete a pergunta. Teve uma falha no áudio aí. Ok. Qual é o seu maior objetivo como representante de vendas? Rochildo, hoje um dos meus maiores objetivos como representante de vendas é passar para muita gente, quem está começando agora, falar um pouco sobre essa facilidade que muita gente tem uma trava na mente. Tem muita gente que tem um talento assim imenso. Eu vejo várias pessoas, se fosse para o ramo de vendas, seria um dos melhores vendedores. Então, hoje, um dos meus maiores objetivos é passar o meu conhecimento para o próximo. Nessa sua trajetória, qual foi a maior dificuldade quando você chegou em São Paulo, não é isso? Você chegou em São Paulo e começou a trabalhar com vendas. Qual foi o seu maior obstáculo? Até porque eu acredito que quando você chega em um lugar totalmente diferente do que você morava antes, você já tem alguns obstáculos que você tem que vencer. Mas como vendedor, como foi esse seu início? Como foi construída a experiência que você tem hoje? Vamos lá. Quando eu saí de Ibirataia, eu não trabalhava com vendas. Eu nunca trabalhei com vendas aí em Ibirataia, né? Então, inclusive, eu tenho um amigo aí em Ibirataia que hoje é um dos maiores empresários de Ibirataia. Cito até o nome dele, que é Edson Andrade, que hoje é o proprietário da Central das Carnes. Quando eu morava em Ibirataia, eu sempre estava ajudando ele nas correrias de rifa, essas coisinhas, mas em termos de venda, eu nunca vendi nada. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei totalmente perdido. Eu fiquei perguntando o que é que eu vou fazer. Um dos motivos que eu fiquei perdido, por não ter um curso profissionalizante, por Ibirataia não posicionar isso na época, né? Diferente daqui de São Paulo, que tem bastante cursos. Então, eu fui trabalhar na área de e o engraçado é que eu cheguei lá pro gerente, que era o dono da loja, e eu falei, cara, eu cheguei da Bahia ontem. A internet está falhando, você está conseguindo me ouvir aí? Deu uma congelada aí na sua transmissão. Bem, eu acredito que deve ter tido algum problema com a internet lá, mas nós vamos continuar aqui assim que ele der um sinal. Eu queria agradecer a todos que estão aqui na live, que estão acompanhando. André Araújo, que entrou agora, Thay Carvalho. Então, essa live é sobre vendas, é com um amigo lá de São Paulo que é gerente de vendas, e ele está tendo problema agora lá com a conexão, mas nós vamos ver aqui se ele Tudo ok deu um, aí? deu um time aí
na Deu um conexão. time aí no Pronto. assunto, né, Rogildo? Cheguei aqui, realmente não foi fácil. Por que não foi fácil? Eu nunca tinha trabalhado com vendas, que tem a ver com a primeira pergunta que você me fez. Esse é um dos objetivos. É eu passar para muita gente que estão aí fora, em outra cidade, que pensa em sair da sua cidade para vir para São Paulo, mas antes de vir, eu quero deixar essas pessoas com a mente aberta, com a mente preparada, que eles vêm preparados para chegar aqui e não ficar perdido. Então, eu tive muita dificuldade na hora da venda, porque eu tive que aprender na raça mesmo, diferente de hoje, né? Que se alguém quiser aprender a vender, quiser prosperar, quiser aprender aí, abrir uma empresa, hoje está fácil, porque hoje você tem a internet, hoje tem você que dá dicas valiosas para as pessoas não ficar tão crua no momento de sair da sua cidade em busca de uma oportunidade em outro lugar. Depois das vendas de sapato, foi aonde eu fui trabalhar na Casas Bahia, que eu trabalhei por 10 anos. Diferente em uma das grandes empresas, né, do Ejo, que foi aonde eu me desenvolvi melhor, que eu fiz um curso lá dentro e me tornei gerente, que é aonde eu venho me destacando no ramo das vendas. O ano passado agora, na rede, ganhei um prêmio de melhor vendedor do ano, né, da rede inteira, e isso é gratificante para mim. Quando a gente fala de Tô me vendas, sim, pode concluir. Hoje estou me especializando mais, que é falar para as pessoas que estão aí, que nem hoje eu estou aprendendo muito contigo, né? Porque não existe o vendedor nascer vendedor. É isso que eu quero dizer. Não existe o cara fala, pô, o cara é vendedor de nascer. Não, venda é técnica. É, às vezes a gente fala de vendas e muita gente acredita que é só produto, mas a nossa própria imagem ela precisa ser vendida a todo momento. Por exemplo, eu sou professor. Se eu não vender minha imagem como professor, se eu não Correto. entender que eu preciso vender minha imagem como escritor, como eu lhe falei no início do vídeo, que esse aqui foi meu último livro que eu publiquei, a gente fica naquele preconceito, como isso é implantado na cabeça da gente, que vendedor é aquela pessoa chata, é aquela pessoa que, na verdade, ninguém quer ser. Só que quem movimenta o mercado, quando você entra numa loja, por exemplo, é o vendedor. Quem movimenta o supermercado, a farmácia, qualquer comércio que você entrar, é o vendedor. E hoje, a coisa evoluiu tanto que antes o tráfego era físico. E Sim, hoje o tráfego é digital. Você viu na pandemia aí, as lojas tiveram que fechar. E o que foi que sustentaram essas lojas? Os vendedores que apostaram no tráfego digital. Então, correto. o que eu vejo, o que eu vejo hoje é que se essas empresas, esses microempreendedores, empreendedores que têm suas lojas, têm seus produtos, têm seus serviços, eletricista, pedreiro, se souber utilizar o que nós estamos fazendo aqui, eu tenho certeza que potencializa. E a segunda pergunta para você agora é: o que é que motiva você a continuar vendendo, mesmo diante dos nãos, das objeções, que são esses não, que muitas pessoas às vezes ficam aí sem saber quando a gente fala de objeção. Eu queria que você explicasse isso. Como é que você lida com isso quando você está vendendo lá e que eu assisto muito seus comerciais, você vendendo e chega aquela pessoa e diz: Josivan, agora não, o meu orçamento está apertado, eu vou pensar aí. Como é que você lida com isso? Vamos lá, Rogildo. É uma pergunta sensacional. Essa pergunta, se
várias pessoas que têm empresa, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, tem pessoas que já vendem no automático. E tem aquelas vendas que você tem venda que é feita por atendimento, que o cliente ele já vai para comprar aquele produto. E tem aquela venda que tem que ser feita a venda. Quando o cliente ele fala um não, você tem que estar preparado, você tem que conhecer o seu produto e o produto da concorrência para você fazer uma comparação. O cliente ele se sente seguro quando ele sente segurança de comprar com quem entende do que está falando. Então, quando o cliente ele fala não, você tem que entender por quê, referente ao que ele não quer. Porque quando você você vê um problema aí, se você vê o problema e o problema está em você, a solução também está em você. Então, quando acontece não, esse não, ele é um problema seu. Então, tem que ser você que tem que resolver. Hoje é a graxa do mecânico. Se não tiver o não, não tem graça. Tem que ter o não. Porque seria muito fácil. Você já imaginou de você abrir um comércio e você só ter sim? Então você tem que estar preparado para os não. Os não, ele vai vir, mas você tem que estar mais preparado ainda. Então, crise, ela só tem para quem não se prepara. Para quem está preparado, não vive a crise. Eu vou pegar esse exemplo aí. Eu acredito que você lembra da época que eu fazia os eventos de dança aqui em Birataia. E, Lembro demais, lembro. e eu saía pedindo patrocínio para poder fazer o evento. E o tanto de nãos que eu recebia, é como você falou, acaba desafiando a gente, né? Alguns desistem. E aí imagine se eu desistisse de fazer um evento daquele que chegou a 11 edições em Birataia e passou a ser considerado um dos maiores eventos de dança aqui da nossa Sim. região. Vinha gente, vinha grupos de dança de várias partes da Bahia, até grupos de outros estados ficaram interessados, mas porque não houve a desistência da gente que estava à frente ali, pedindo patrocínio, recebendo não. E a minha visão hoje do nó é justamente esse: é para desafiar, é para também despertar a consciência da gente, como você falou, se não tem o não, a gente desiste. A gente não evolui, a gente não cresce, a gente não aprende. E esses nãos, essas objeções, faz a gente crescer em vários aspectos. E, e uma pergunta, já pegando esse gancho da objeção, eu não sei se você conheceu, eu tenho dois sobrinhos que eles trabalharam até na pizzaria aqui, foram embora para Belo Horizonte, hoje moram lá, acabaram fazendo a vida deles lá. E um chegou a ser líder da loja da Nike, eu sempre falo isso, o cara saiu daqui de garçom da pizzaria, conseguiu se estabelecer em BH, virou líder da loja da Nike, depois resolveu sair porque viu que já estava pequeno para ele, cresceu mais. Isso me deixa muito orgulhoso, também foi meu aluno. E tantos outros que saem daqui de Birataia com essa intenção e voltam também. E é essa pergunta que eu quero fazer para você. Você saiu de Birataia, se estabeleceu fora, conseguiu, na sua trajetória, conseguiu ser bem sucedido, porque a partir do momento que você consegue chegar ao nível que você chegou, você é uma pessoa bem sucedida, mas recentemente você esteve aqui em Birataia, nessa visão de vendas, de comércio. Qual a sua visão hoje do comércio de Birataia, nessa vinda que você veio? Você acha que evoluiu? Você acha que está estagnado? Você acha que está crescendo? Qual foi a visão que você teve nessa última vinda aqui em Birataia? Vamos lá. Eu queria que essa resposta agora em cima dessa pergunta, eu queria que
todo mundo de Ibirataia, a população inteira de Ibirataia pudesse ouvir. Cara, eu fiquei impactado com o crescimento de Ibirataia e fiquei assim orgulhoso de ver algumas pessoas aí que viraram empresário e dar um show de vendas, um show de empreendedorismo. Eu fiquei impactado com a inteligência da população de Ibirataia e vejo que Ibirataia é um lugar que ainda vai crescer muito e tem muitos talentos, muitos empresários que ainda vão surgir aí em Ibirataia. O que eu tenho visto é que os empresários aqui, você viu que era uma remessa, inclusive eu vi Carlos até falando em uma entrevista que ele deu, que tem sido renovado. Você vê que tem aparecido novos empresários, tem entrado na área do comércio com muita força. É bom porque é uma mentalidade nova, não desmerecendo as pessoas que abriram esse espaço, né? Que tem aqui Cardoso, que eu prestei serviço também por muito tempo com marketing. É um cara que eu admiro muito. É um cara que, quem conhece a trajetória de Cardoso, o cara vendeu a casa dele no início, lá no início, para poder investir no supermercado. Então, assim, empreendedores, empresários, comerciantes, são pessoas muito corajosas que enfrentam desafios que muitas vezes a gente não tem nem noção do que está passando. Sem contar que, além de contribuir para o desenvolvimento do comércio em si, emprega muita gente, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu acredito que na loja que você trabalha, você sabe que o empresário, o proprietário, tem uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes enfrenta a dificuldade de ter também pessoas qualificadas para alavancar o comércio, não é isso? Sim, Porque corretamente. não é fácil você encontrar também pessoas. Quando eu estava em sala de aula, eu sempre falava para os alunos, quando passavam um trabalho em grupo, que ficava uma briga, aí eu chamava eles e dizia, vem cá, quando vocês estiverem trabalhando em um comércio que o proprietário dizia assim, pô, se reúne aí para resolver um problema, como é que vocês vão, o que é que vocês vão fazer? Se aqui no trabalho de escola vocês já ficam desse jeito, ficam um terceirizando para o outro, não resolve. E tudo isso, na verdade, já é reflexo da educação mesmo, já vem de educação. E nesse sentido aí, eu quero explorar o seguinte questionamento. Você acredita que a mentalidade das pessoas tem evoluído ou ainda precisa passar por uma evolução de crescimento pessoal, de Boa. desenvolvimento pessoal, porque quando a gente fala de mentalidade, é algo que está muito relacionado a você deixar renunciar muita coisa. Sim, Se você quer ser bem-sucedido, você precisa renunciar muita coisa, você precisa realmente ter uma mentalidade à frente, deixar de andar com pessoas que não estão caminhando na mesma vibe, deixar de fazer coisas que algumas pessoas acham que é melhor estar aí aproveitando a vida, como muita gente chega para mim e fala, ah, você estuda demais, você não vive. Só que são visões diferentes, eu até respeito. Mas como é lidar com essas renúncias? Porque eu acredito que você também fez muitas renúncias para chegar onde chegou. Como é lidar com sim. isso? Ó, como eu falei para você, ó, Gildo, que no início, difícil, que nem você me perguntou aí a respeito se o que é que eu acho, se evoluiu a mente das pessoas ou ainda continua com aquela mente travada ainda. Eu acredito que vamos falando aí, falando foco aí é Ibirataia, certo?
Ok. Eu acredito que muita gente de Birataia ainda está com a mente travada ainda. Porque um dos exemplos que eu achei assim, eu achei um absurdo, foi no São João. Uma coisa simples, tá? Eu fiquei 3 dias procurando um lugar para lavar meu carro, mas não tinha vaga. Mas eu cheguei em um lugar que não tinha mão de obra. Eu cheguei em outro que não tinha mão de obra também. Então, a falta de organização de alguns lugares, eu acho que é a falta de preparo. Porque uma empresa bem preparada, com um líder, não teria essa falha. Isso aí é um exemplo pequeno, porque teve outras falhas que teve também. Então, a importância de ter um curso de empreendedorismo dentro de Ibirataia, eu acredito que seria algo sensacional, porque tem muita gente aí, tem muito talento escondido que tem até um certo dinheiro para investir, mas está com a mente travada, está com a mente atrás e não consegue destravar. Prefere comprar um carro novo, prefere comprar uma moto, prefere comprar algo e depois fica até reclamando que não tem emprego, que não tem vaga de trabalho. Por quê? Porque às vezes ele tem uma oportunidade de se desenvolver e montar algo, montar uma empresa, trabalhar aí para ele mesmo, mas ele não faz isso, mas é culpa dele? Não, porque a cultura do povo brasileiro vem de lá de trás da escravidão, descendente de escravo. Então tem muita gente que ainda tem o servo dentro de si e precisa de quê? De alguém para ajudar a destravar isso aí e poder andar sozinho. Tem gente que não consegue. Eu vejo várias pessoas que não conseguem. E tudo isso é referente à venda. Eu quero aproveitar um momento aqui e dar uma boa noite aí para Dilson Cardoso, ele que entrou, colocou aqui, grande Rogildo, sou seu fã. Ele é aqui do distrito de Algodão, é um guerreiro também que foi morar fora, venceu, é bem sucedido e, e nós conhecemos muitas pessoas aí que infelizmente precisam ir para fora. Nós sabemos também, temos consciência que Birataia não dá para agregar todo mundo. Meus irmãos moram todos fora e por isso hoje eles também estão bem sucedidos. Nós temos que ter essa consciência. Ibirataia tem um certo limite, não tem como ultrapassar esse limite. Eu acredito que nós podemos melhorar Ibirataia de alguma forma, seja fazendo o que nós estamos fazendo aqui, trazendo conhecimento, tentar de alguma forma agregar valor, mas nós também precisamos ter a consciência de que há situações que lá fora você vai estar bem melhor do que aqui, porque as oportunidades são maiores. Algumas cidades são muito mais desenvolvidas do que Ibirataia, mas não quer dizer que nós não possamos buscar melhorar o nosso município através de Sim. algumas práticas. E eu volto a dizer aqui, eu fico muito feliz com as pessoas que estão aqui, que estão mudando a mentalidade, que estão investindo no município, mas também fico feliz com as pessoas que saem daqui para estudar fora, que saem daqui para trabalhar fora, para fazer um curso fora e acaba vencendo na vida. E acaba indo para fora muitas vezes e voltando para investir aqui no município. Eu acho que isso também é muito gratificante. E eu tenho certeza, como a gente conversou antes, que você tem interesse de voltar para Ibirataia e investir aqui. É um ponto positivo, é algo que quem é filho daqui, mora aqui, às vezes sai para trabalhar em outra cidade, mas eu sei que sai com o coração apertado e se pudesse ficaria aqui. E continuando com as perguntas,
Você é um cara que estuda muito, é um cara que está procurando evoluir. Você utiliza afirmações, você escreve os seus objetivos, você usa algum tipo de visualização de resultados. E se usa, você pode dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo aqui essa live, como forma de crescimento, de desenvolvimento? Sim, hoje dos meus focos maiores para mim poder me desenvolver no meu trabalho é estudar um pouco sobre vendas, né? Porque se a gente não estudar, se não parar, pegar 30 minutos para ler um livro, pelo menos 30 minutos, 10 minutos, você vai ficando ultrapassado. Então hoje eu escrevo meus objetivos e traço uma meta. Essa, muitos anos atrás, eu errei muito. E por isso que eu falei, cada dia que passa a gente vai aprendendo. É um aprendizado constante. Por não fazer isso que você me perguntou, foi até bom você me perguntar isso. Porque por muitos anos eu não fazia isso. Eu não traçava uma meta. Eu não anotava meus objetivos, eu não anotava minhas estratégias de vida, o que eu ia fazer. Eu simplesmente ia fazendo por fazer. E nunca deu certo. A partir do momento que eu comecei a estudar, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso com você, que eu comecei a ler os teus livros, aí foi aonde a minha mente começou a abrir. E engraçado, né? Que eu estou em um lugar aqui onde tem aproximadamente 12 milhões de pessoas no estado, só no estado de São Paulo. No estado de, só em São Paulo. Fora os municípios círculo vizinho. São 11 milhões e 400 e alguma coisa, se não me falha a memória. E se eu tiver errado, alguém for pesquisar na internet, me desculpe aí, tá? Perdão. Aonde eu fui achar, olha quantos anos, viu? 17 anos depois, aonde eu fui achar o assim o meu caminho mesmo em um filho de Ibirataia. Porque tem muita gente aí que busca o conhecimento fora, sabendo que tem um baita de um conhecimento do lado, dentro de casa, que é você. Eu tenho aprendido muito e é a dica que eu dou para quem quer melhorar, para quem trabalha com vendas, quer vender mais, começa a te acompanhar, faz o curso com você, que eu acredito que vai ser muito válido. É uma das coisas que eu estou fazendo, que está melhorando 100% a minha vida aqui em São Paulo. Eu estou dando aula porque eu estou aprendendo com o melhor. Eu agradeço o carinho, o reconhecimento, e ainda dentro dessa linha aqui de discussão que a gente está, mais uma vez, obrigado, Adilson, por estar aí acompanhando e comentando aí. É muito importante esses comentários para nós aqui, essa interação com quem está assistindo. Mas Napoleão Hill aqui, nesse livro que eu falei, ele, ele valoriza e apostou muito nisso. Se a gente quer ser bem-sucedido, nós precisamos ter um propósito definido. E o que seria esse propósito definido? E por que ter um propósito definido? Esse propósito definido, pensa o seguinte: quando você saiu de Birataia, você estava no ponto A, certo? O ponto B é justamente esse propósito definido. Você saiu de Birataia porque você queria uma vida melhor, certo? Então, entre o ponto A e o ponto B é uma trajetória, é um processo. Se por acaso você sai de Birataia, mas não tem esse ponto B aqui, que é o propósito definido, como é que ia ficar a sua vida? Sendo direcionada por distrações. Correto. Você não ia ter um ponto para focar
E aí eu vou trazer outro exemplo. Quando a gente vai tirar uma fotografia, e eu gosto de usar esse exemplo porque eu trabalhei muito com fotografia, e eu acredito que você não quer tirar uma fotografia sua desfocada. Você sempre Sim, vai correto. procurar o melhor foco, o melhor ponto de foco em você para poder fotografar. É justamente isso. Quando a gente tem um objetivo na vida, é como se fosse um foco. A gente foca no melhor ponto e vai e fotografa. E aí a gente vai fotografa e aí a gente vai ter o quê? Uma foto nítida, uma foto de qualidade, uma foto que a gente pensou que fosse tirar. A gente tem um Perfeito. propósito. E na vida, a gente precisa ter esse propósito. Na época que eu estava fazendo o curso de filosofia, eu tinha um propósito e ficava pensando. O curso, na época, foi em Piauí. Eu saía apenas com R$ 1 ou R$ 2, ficava o dia todo. Às vezes via meus colegas saírem para merendar, para almoçar. E tu sabe o que é que eu fazia com os R$ 2? Muitas vezes com esses R$ 2 eu nem gastava para merendar, eu ia tirar uma Xerox, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, tirava a Xerox com esse valor, enquanto os outros iam curtir, iam aproveitar, eu ficava na sala nos intervalos estudando. Quando o professor voltava, eu já tinha noção do conteúdo que eu ia trabalhar. Então, são escolhas que a gente faz na vida. É o propósito definido. Eu tinha um propósito, que era de terminar o curso e ser licenciado em filosofia, na área que eu estava ali estudando. E se a gente não fizer isso, infelizmente, a gente acaba sendo distraído, ficando no meio do caminho, como eu tive vários colegas que ficaram no meio do caminho, não terminaram o curso. Um curso que começou com quantidade significativa, terminou com 24. Eu acredito que quando você se formou, começou com quantidade, mas acabou diminuindo no final. E é sempre assim. Sempre vai começar um grupo ali empolgado, mas que não tem um propósito definido, e quando termina, é uma minoria. Correto. Corretamente. E dentro desse processo, me fala um pouco dos seus mentores, principalmente na área de vendas, que eu acredito que você deve ter alguém aí. E me fez lembrar o seguinte, antes de você falar quem é o seu mentor, quando eu tive em Belo Horizonte, que eu estava conversando com meu sobrinho sobre essa questão de mentores, e ele ia fazer o processo de para ser líder lá da loja, foi uma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, quem é seu mentor? E aí ele falou que ele acompanhava um dos maiores vendedores de tênis da loja da Nike. E se a gente não fizer isso, a gente fica meio que perdido. Sim. A gente tem que estar com pessoas que saibam mais do que a gente, porque se a gente tiver com pessoas no mesmo nível abaixo, a gente vai ter que ensinar. Não que seja errado ensinar, mas a gente também fica estagnado, porque não vai aprender e acelerar o processo. Mas como é esse processo seu? Quem é que você escolhe como mentor? Quem é que você acompanha? Que eu acredito que você deve ter alguns nomes aí. Quem são os seus mentores? Vamos lá. Hoje eu tenho um mentor aqui que ele não é famoso, tá? Não é famoso porque hoje, quando a gente busca muita gente na internet, tem muitas pessoas que buscam os mentores na internet, mas tem muitos mentores da internet que só fala coisas bonitas ali para fazer o vídeo, porque a realidade mesmo é outra, né? Então aqui eu conheci um vendedor, um cara que estuda muito filosofia, estuda muito história, e esse cara chegou para mim e falou, cara, Josivan, você vai ser supervisor geral dessa empresa. E eu era um simples vendedor. Eu falei, cara, mas por que você está falando isso? Ele falou, porque você tem todo o perfil e todo o potencial,
mas você ainda está com os olhos vendados. E eu fiquei sem entender o que ele estava falando. E o tempo foi passando e ele foi me instruindo como eu deveria me comportar. Uma das coisas que mudou muito no meu atendimento, na minha venda, em questão de subir de cargo, foi o que você falou, a imagem. A partir do momento que eu mudei a minha imagem, que foi uma dica que ele me deu, tanto no corte de cabelo, quanto no terno que eu usava, na roupa que eu colocava, começaram a me notar. Porque eu não era notado. Eu não era notado. Eu era um bom vendedor, mas eu nunca fui notado. Passava despercebido. Ah, é um vendedor bom. A partir do momento que eu deixei de ir de moto e comecei a ir de carro, eu tinha uma moto, uma motinha, uma Pop 100, e tinha um carro. E ele chegou para mim e falou assim, por que você não vende carro? Eu falei, cara, porque eu gosto de vir de moto é mais rápido. Ele falou, não, mas tem outra questão aqui. Você não é um vendedor de vir de moto, você é um vendedor para vir de carro. Vende carro que sua vida vai mudar, cara. E eu comecei a ir de carro. E ele perguntou, essa roupa, muda a calça, muda o corte de cabelo. Se precisar usar óculos, comece a usar óculos. E essas dicas pequenas, minúsculas, fez uma grande diferença. Outra parte que eu sou muito grato a ele, que é o Eric Marques, é a forma de se comunicar diante das pessoas. Como você trata o seu cliente. Se ele fala com gíria, se não fala, se ele é mais cortês, se ele é mais gentil, se não, tudo isso você tem que prestar atenção na hora que você está conversando com o seu cantor na minha vida. É esse rapaz que não é um anônimo, no modo de dizer, é um anônimo. Então, ele não é famoso, não é conhecido, mas é um cara que mudou a minha vida. A partir do momento que eu comecei a seguir os conselhos dele, nessa parte aí, começou a mudar. Hoje, por que é que eu falo que muitas coisas eu estou desenvolvendo através do momento que eu comecei a seguir os teus conselhos, a seguir você? Uma das partes é isso aqui. Porque a internet, Rogildo, hoje é a alma do negócio, tá? A internet é a alma do negócio. Um grande exemplo foi o ex-presidente, o Bolsonaro. Como o Bolsonaro ganhou a política? Se ele não foi para debate nenhum, se não existisse a internet, como é que ele ia ser visto? Ali, para mim, foi um grande jogada de marketing também, né? Teve muito marketing envolvido, mas a internet hoje é um dos pontos principais para resolver algumas situações. Então, hoje, o meu mentor é esse rapaz, que é um anônimo, né? É o Eric Marques, um cara fenomenal, um cara sensacional, com dicas válidas. Inclusive, foi ele que me deu a dica de procurar um professor para poder estudar, para poder falar melhor, se comunicar melhor e ter ideias melhores também. Então, ele é o meu mentor hoje. Eu acredito que daqui para frente, com essa parceria que eu estou fazendo contigo, você será meu próximo mentor hoje. Eu já te considero como um mentor. Eu fico pensando o seguinte: eu tô longe pra caramba e tem gente pertinho de você aí e não aproveita. Verdade. É, Meu amigo, você sabe que o tempo passa rápido quando a gente está em um diálogo que é bom, que traz crescimento sim, correto. e agrega valor. Então, eu gostaria que, antes de você fazer suas considerações finais,
você fizesse seu merchandise aí da loja, do que você trabalha, a hora é essa. Aproveite aí a audiência aí e venda seu É, peixe antes do encerramento da live. sim. Aí para quem não conhece, né, para quem não sabe, hoje eu trabalho com saúde, né? Eu falo que eu trabalho com saúde. Por que com saúde? Eu vou contar uma história rapidão aqui para você, Rogildo. Eu fiz uma venda de um colchão no valor de R$ 18.000. Eu vou te perguntar, é fácil vender colchão? Boa pergunta. É um produto a longo prazo. Você compra um colchão, você esquece até de comprar outro, porque são produtos que levam, em média, de 10 a 12 a 15 anos para você trocar o colchão. Então, a população, o cliente, ele quer investir num bom sofá para pôr na sala, mas não quer investir em um bom colchão. Então, eu citei para esse cliente, né? Eu falei assim: o senhor sabe quanto custa uma cirurgia de coluna, na coluna? Hoje, uma cirurgia na coluna, ela vai até R$ 80.000. Uma simples cirurgia na coluna vai até 80 mil. Você sabe que um dos causadores maiores de hoje você ter uma grande chance de ter problemas na coluna é uma deformação de um colchão. Um colchão velho e deformado, ele pode deformar a tua coluna também. Porque um terço da tua vida, tu passa deitado sobre o colchão. Então aí eu te pergunto, vale a pena investir 18 mil agora? Ou vale a pena correr o risco de investir 80? Verdade. Você entendeu? Então, hoje eu trabalho com saúde. Eu falo que eu trabalho com saúde, porque todo mundo precisa de um colchão. E quem tiver aí vendo essa live, eu vou perguntar: quem já dormiu num colchão ruim e amanheceu todo arrebentado? É bom? Não é. Você passa o dia todo trabalhando, você passa o dia todo. É estresse de menino, é estresse do trabalho. Aí chega em casa, você precisa tomar um bom banho e ter um bom colchão para dormir. Quem ainda não dormiu no hotel de luxo, com aqueles colchão maravilhoso, tá perdendo. E quem dormiu, tá perdendo de não ter esse colchão na tua casa. Então, se alguém quer ter qualidade de vida no seu sono, compre um bom colchão. Eu espero que um dia eu consiga levar, porque já tenho esse projeto já, de levar algumas lojas para a região aí. E aí eu vou estar proporcionando essa qualidade de vida para todos vocês. Agora você deixou curioso, antes de encerrar a live, Sim, qual colchão hoje você indica? Colchão de qualidade. Você vai dizer, pode comprar esse colchão aqui que eu dou a garantia. certo. Na hora que você vai escolher um colchão, todos os colchões, ele é como se fosse um bolo confeitado. Um bolo confeitado, todos os bolos confeitados, eles são iguais. O que é que muda? É por dentro. Você precisa saber o que você está comprando por dentro do colchão. Hoje se faz colchão com isopor, com placas de EPS, que muita gente não sabe. Às vezes uma joelhada quebra, deforma com facilidade. Por que deforma com facilidade? O colchão ele tem em média de 30 a 32 centímetros de altura. Em média, aí, de 18 a 20 centímetros é só de EPS, é só de isopor. Tem outra matéria-prima que é fabricado o colchão, que é muito usado, é AG, aglomerados de resto de espumas, que muita gente também não sabe. Isso aí deforma com facilidade também. Então, hoje, um bom colchão, lembrando, não é o mais caro que é o melhor, tá?
é o que adapta melhor no seu corpo, com as espumas corretas. Uma espuma em HR ou em látex, que o látex nada mais e nada menos é o quê? A matéria-prima extraída da seringueira. É algo feito natural. É uma borracha que não deforma. Se não deforma, então não vai correr o risco de fazer uma barroca, uma onda no colchão. E essa onda que faz no colchão é aonde prejudica a sua coluna. Então, hoje, qual é o melhor colchão indicado para você comprar? Um colchão 100% espuma em HR ou em látex, que não tenha EPS. Se tiver a siglazinha EP ou AG, aí você corre, que vai durar pouco tempo. Entende? Dica de ouro aí para quem está assistindo e pensa em comprar um colchão futuramente, né? Um técnico deixando aqui qual é o colchão que realmente dá para comprar e o que você precisa correr dele para não ter problema aí na coluna. Mas Corretamente. o nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai continuar através de outras lives. O tempo aqui passa rápido, a gente precisa fechar, até porque daqui a pouco a live cai. Mas suas considerações finais, antes de você dar suas considerações finais, eu quero agradecer de coração por você ter aceitado fazer esse bate-papo e dizer que eu estou aqui aberto para quando você precisar ou quiser fazer uma live e me convidar também. É só falar que a gente marca e faz essa live e dê suas considerações finais para as pessoas que estão aí assistindo. Passou muita gente aqui hoje, muito amigo da gente, e pessoas que eu tenho certeza que queria aprender mais um pouco, agregar valor com esse conhecimento que a gente trouxe aqui hoje. Agora é com você. Primeiramente, quero agradecer a todos aí que passaram aí pela live, né? Que estão aí também, que permaneceram. Agradecer a você pelo convite. Espero que algumas coisas que eu falei aí sirva de exemplo para alguém, né? Que às vezes uma palavra muda tudo, tá? Eu quero agradecer de coração mesmo pela oportunidade que você está me dando de estar fazendo essa live com você, porque para mim é um prazer muito grande fazer isso e dizer aí que em breve eu estarei em Birataia. Eu estou pretendendo ir em Birataia no mês de setembro agora. Vou passar 3 dias aí e vou estar fazendo uma mentoria aí com alguns pequenos empreendedores aí de Ibirataia. E nesse dia, para mim vai ser muito importante, ó, Gildo, se você puder fazer parte desse evento que eu estou programando para poder tá em Ibirataia. Você é meu convidado de honra. Agradeço. Meu irmão, boa noite. Eu sei que amanhã você tem um dia corrido, como foi hoje. Não, eu sei que não foi fácil você tirar esse Sim. tempo aí, até porque a gente sabe que o trânsito de São Paulo não é fácil. Você conversando comigo dentro do carro, dizendo, tô chegando. O 3 horário horas. ele deu uma atrasada, mas eu entendo, acredito que as pessoas aqui também entendam. Mas nós vamos nos falando e mais uma vez obrigado e tenha uma boa noite. Uma boa noite, fica com Deus. General.